Então, boa noite a todas as pessoas. Vamos começar, então, nossa atividade. Roda de conversa, doutorado sanduíche no exterior, dicas e experiências de bolsistas egressos. Essa é uma atividade para incentivar as pessoas, né, os doutorandos, doutorandas do nosso programa de pós-graduação em Sociologia, a participarem do edital 0014 de 2025, que é a seleção interna para o edital 17 de 2025 do doutorado sanduíche no exterior. Então, só para lembrar, né, que nós temos um edital interno de seleção e ele está aberto até o dia 18 de janeiro de 2026. Então, todas as informações estão lá no edital, no site do ppgsol.nb.br, na aba do programa Chamadas. Então, vocês têm disponibilidade aí de encontrar facilmente o edital no site do programa de pós-graduação. E para essa roda de conversa, para a gente poder, né, ouvir a partir da experiência dos doutorandos e doutorandas que já participaram do doutorado sanduíche, a gente convidou a Laura Vale Montijo, Flávio Borges Faria, o Herbert Bachete, é assim mesmo? Tá certo? Sobrenome? O João Pedro Inácio Peleja, para a gente poder fazer uma conversa aqui, uma roda de conversa, e para eles poderem socializar as experiências que eles tiveram como bolsistas desse programa, né? O programa Doutorado Sanduíche no Exterior, que é um programa de bolsa da CAPES. Então, eu já vou passar a palavra para eles poderem começar a apresentação e para a gente poder, né, na sequência, também fazer perguntas, dúvidas para eles e também para a coordenação. É isso, obrigado desde já, agradeço, né, a presença da Laura, do Flávio, do Herbert e do João, e passo a palavra, então, para o Flávio, que vai conduzir a roda de conversa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela iniciativa, né? Espero que a gente tenha um bom momento aqui, né, para falar desse edital que é tão importante, né? Uma experiência tão rica na experiência de um doutorando, né? Então, meu nome é Flávio, eu estou terminando agora, né, o doutorado, estou aí no último semestre, eu fui para Evanston, do ladinho de Chicago, né, nos Estados Unidos. Herbert, você quer falar primeiro também, para onde você foi? Se quiserem fazer uma pequena rodada de apresentação. Beleza. Então, meu nome primeiramente, boa tarde a todos, quase boa noite. Meu nome é Herbert, eu sou doutorando do PPG-Sol da turma de 2022 e fui no sanduíche para Portugal, em Coimbra, e espero ajudar vocês um pouco aí nessa aventura que é o sanduíche. João? Olá a todos e a todas, boa tarde ou boa noite. Eu sou o João Pedro, entrei também na turma de 2022 no PPG Sol, e durante o meu estágio de sanduíche, meu estágio de pesquisa, eu fui para a Virginia Tech University, em Blacksburg, nos Estados Unidos. Espero que com essa roda de conversa consigamos falar das nossas experiências e também tirar dúvidas para aqueles que pretendem se inscrever no sanduíche ou se informar mais a respeito. Laura? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Laura, eu fui para o Reino Unido, em Londres, entre dezembro de 2023 e maio de 2024. Fiquei 6 meses. É isso, espero ajudar aí com dicas, enfim, sugestões, questões, desafios que a gente enfrentou, né, para quem está vindo aí querendo fazer a seleção. Então é isso. Muito obrigado, meus colegas. Então, vou começar. A ideia, né, nós dividimos a apresentação em 3 partes. Então, a primeira, a preparação, depois a vivendo o sanduíche, né, os trabalhos no exterior, de fato, e a parte 3, o retorno, né, enfim, esse período de readaptação no Brasil também tem muitas demandas da CAPES, né, nós vamos passar, então, pelos 3 momentos do doutorado sanduíche, né, desde a preparação para a seleção interna do departamento até o momento, né, de retorno. Então, vamos lá.
como o professor bem falou, né, o edital está aberto, a seleção acontece internamente, né, em primeiro lugar, o departamento tem uma comissão que vai selecionar os estudantes, e pelo edital são 2 que serão selecionados, não é isso? Serão selecionados, né, 2 candidatos, né, vai ter um primeiro e um segundo lugar, né, e geralmente vão 2 pessoas, né, então, assim, a experiência no departamento é que sempre são enviados 2 estudantes, né, por chamada para o exterior. Então, aqui são algumas datas importantes, né, a divulgação dos resultados preliminares, tem o prazo para interposição de recurso, tem o resultado final, do dia 21, né, e também aqui, ó, inscrição no sistema CAPES, isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção, preenchimento do formulário de inscrição online e envio da documentação obrigatória até 4 de março. Então, observem que tem muitas etapas, até chegar no início das atividades, que é setembro, outubro, tem muitas etapas de documentação. Então, desde a submissão das candidaturas até o momento, né, que vocês estarão inscritos no sistema da CAPES, vocês têm que observar os formulários, têm que observar os sistemas e ir colocando as documentações, tá? Isso é muito importante, ficar sempre muito atento para as comunicações do departamento, do DPG, né, do decanato de pós-graduação, né, porque o departamento seleciona internamente, depois passa para o decanato de pós-graduação e depois vai para a CAPES. Então, prestem muita atenção nessas 3 etapas, porque todas elas demandam muitas comunicações, né, com esses órgãos, né, então tomem muito cuidado. Então, assim, né, inicialmente, o que vocês precisam enviar, né, para a seleção interna? O plano de pesquisa no exterior, né, então, assim, qual vai ser a atividade de pesquisa de fato a ser realizada no exterior, com um cronograma, né, inclusive, da atividade de pesquisa, o LATS atualizado, a carta do orientador brasileiro, né, dando anuência para o estudante para realizar as atividades no exterior, a carta do co-orientador no exterior, né, essa aqui o João vai falar mais sobre isso, né, então o co-orientador ele tem que escrever uma carta convidando vocês a serem pesquisadores visitantes ou estudantes visitantes na universidade no exterior. Declaração de reconhecimento de fluência linguística, né, assinada pelo co-orientador e pelo orientador no Brasil, né, pelo co-orientador no exterior e no orientador no Brasil, então são 2 documentos diferentes. Antigamente, né, em outros programas, o estudante tinha que mostrar um teste de proficiência, né, nós vamos falar muito sobre isso ao longo da apresentação. Hoje não há necessidade disso, né, tanto o co-orientador como o orientador pode atestar a proficiência no idioma, e com isso vocês já podem concorrer no edital, né. Um currículo resumido do co-orientador, né, geralmente esses currículos o próprio co-orientador já tem, né, então vocês podem dar uma resumida no currículo e enviar. E tem todos esses modelos de documento, né, a declaração de reconhecimento, a carta ao co-orientador, a carta do orientador, tem os modelos disponíveis na CAPES. Enfim, eu queria falar algumas coisas sobre esses documentos. Então, primeiro, o plano de pesquisa. Inclusive, se vocês olharem no edital, um dos critérios muito importantes, tanto para a seleção interna quanto para a CAPES, né, é a pertinência do projeto com as atividades no exterior. Então, eu preciso fazer uma ponte, né, entre a tese de vocês, esse plano de pesquisa, não é, e as atividades no exterior, de modo que tudo esteja interligado. Então, é preciso mostrar nesse documento que a ida ao exterior é necessária para a pesquisa de vocês, certo? Então, por exemplo, eu, né, vou dar um exemplo pessoal, eu coloquei no meu plano de pesquisa que eu iria fazer pesquisa arquivística na Herskovits Library, né, lá na Northwestern. Né, lá tem documentos sobre religião de matriz africana, né, então, assim, eu estou estudando isso no momento, e tem documentos que só estão lá e eu só consigo acessar estando lá, né. Então, é importante colocar isso no projeto, né. O João, né, por exemplo, ele mencionou que ia fazer campo no exterior, não é, João? Isso também é uma ótima opção, né? Fazer campo no exterior. Então, assim, pensem em mostrar como o projeto de vocês precisa dessa bolsa, né? E precisa dessa bolsa, como ele ganha, né? Até epistemologicamente, e também em relação às etapas de pesquisa, estando no exterior, certo? Isso é muito importante.
Bom, as cartas, esses modelos da CAPES, né, por exemplo, tem a carta do orientador no exterior, lá tem um modelo. Muitas instituições já têm um modelo próprio, né? Então, no caso dos Estados Unidos, eles não se dão muito bem com esses modelos da CAPES. Não tem problema, certo? A única coisa que tem que constar, né, isso é muito importante, é ter a data de início e de fim das atividades no exterior. Então, peçam isso para o orientador de vocês. Então, vamos supor, eu decidi que eu vou sair em setembro, né? Vocês têm setembro e outubro para começar as atividades, né? Então, eu decidi que vou sair em setembro e vou voltar daqui 4 meses. Então, vou voltar em dezembro. Tem que estar bem explícito na carta que vocês vão chegar no dia 1º de setembro e sair no dia 31 de dezembro. E se não tiver desse jeito, a CAPES depois vai pedir outra carta. Isso aconteceu comigo. O meu orientador fez uma confusão lá na hora de escrever, meu orientador no exterior, de escrever essas datas, e a CAPES pediu outra carta assinada. Então, assim, o mais importante é isso, né? Que o orientador esteja convidando vocês, né, para estarem nesse período de doutorado no exterior, mas tem que ter essa janela aí de começo e de fim. Isso é muito importante para a avaliação da CAPES, né? E sobre a declaração de reconhecimento, enfim, vocês não precisam apresentar, né, um teste de proficiência em inglês ou francês, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa nossa comunicação, mas apesar da seleção e da CAPES não exigir, às vezes a instituição de destino vai exigir. Então, tomem cuidado com isso, né? Porque isso faz parte dessa preparação agora. Enquanto vocês estão lá nessa seleção interna, já olhem se a universidade, por exemplo, vai para os Estados Unidos, a universidade exige, não sei, o TOEFL IBT. No caso da Laura, exigiu, né? A King's College. Então, já vão estudando inglês, já vão se preparando para tirar esses exames, porque depois, né, no momento de ir começar as atividades, a universidade vai exigir. Então, é só nesse primeiríssimo momento que não há necessidade de apresentar essa proficiência em língua estrangeira, mas depois isso pode ser exigido. Então, assim, depois, né, desse primeiro momento, né, de que vocês, né, passam por essa seleção, né, colocam todos esses documentos, tem um momento de concessão da bolsa, né? Como eu falei, o acompanhamento, né, desses processos todos tem que ser feito de maneira, né, detida, né? Então, são essas duas plataformas principais, é o Linha Direta da CAPES e o SCBA. O Linha Direta, você pode mandar documentos e também se comunicar com a CAPES diretamente, né, com os servidores da CAPES. O SCBA, ele é mais para documentos, né? Inclusive, eu já recomendo desde já que qualquer documento que for pedido para vocês, por meio dessa plataforma aqui, ó, Linha Direta, eles vão mandar uma mensagem por aqui, que vocês anexem os documentos no Linha Direta e no SCBA. Acontece que alguns servidores não aceitam o envio somente pelo Linha Direta, então é sempre bom checar o SCBA e observar, não é, quais documentos estão sendo pedidos lá. A página do SCBA é bem intuitiva, você clica no processo, depois clica em documentos e lá tem uma lista de documentos que eles vão pedir, né? Bom, então, ao longo desse acompanhamento, né, das plataformas, vai aparecer também o termo de outorga e aceite da bolsa, né? Então, vocês precisam, primeiro, né, registrar o aceite da bolsa eletronicamente e depois assinar esse termo de outorga, que é como se fosse um contrato, né? Então, lá tem todas as regras, tudo bem descrito, né, do que se trata, né, a concessão da bolsa. Então, assim, isso precisa ser assinado e enviado. E aí vocês vão inserir os dados bancários também, né, na plataforma. E o que é muito importante, não é possível acumular a Bolsa País com a bolsa no exterior. Então, vai chegar um momento que o servidor da CAPES vai pedir uma carta da coordenação do departamento provando que a Bolsa País foi colocada em pausa, né, se vocês são bolsistas da CAPES, ou do CNPq também, né. Então, vocês devem mandar um e-mail para o coordenador, né, nesse momento, nesse período de concessão, pedindo que pause a Bolsa País,
né, e pedindo também um documento mostrando que a bolsa foi pausada. Então, quando começar lá, vamos supor, se você vai sair em setembro, dia 1º de setembro, a bolsa já tem que estar em pausa, certo? Então, isso também é bastante importante, né, para depois não dar duplicidade de pagamento, né, isso pode dar um problema depois. Então, aqui, ó, é um exemplo da página do Linha Direta, tá vendo? É como se fosse um e-mail, né, uma caixa de mensagem, não é, pessoal? Você vai, né, como você clica aqui em nova mensagem, você pode, né, tirar dúvidas, né, os servidores estão sempre lá respondendo. Aqui eles fazem a cobrança de documentos, mas, de novo, né, muitas vezes, se vocês enviarem os documentos só por aqui, o servidor vai acusar que vocês não enviaram, né? É importante mandar por aqui e também no outro sistema, do SCBA. No SCBA tem direitinho, né, quais documentos devem ser enviados, né? Então, aqui é um exemplo, né, queria mostrar, de bolsa do CAPES PDSE. Esse aqui é o exemplo que eu tirei dos meus documentos, né? Então, é uma bolsa de 4 meses nos Estados Unidos. Nós vamos falar mais sobre tudo isso aqui. Eu queria destacar, vocês conseguem ver a setinha do mouse? Conseguem, né? Esse aqui, ó, Health Insurance, né, é o valor que a CAPES paga para o seguro-saúde. Isso é uma obrigatoriedade. Antes de ir, vocês precisam contratar um seguro-saúde, né? Esse valor, né, são 4 parcelas de $90. Eu já vou falar mais sobre isso. Muitas vezes esse valor aqui não é suficiente, tá? Eu já vou falar o que vocês podem fazer, né, uma dica para conseguir mais dinheiro, tá? Caso seja necessário. Aqui, ó, essa parte aqui, né, do stipend, tá falando aqui, ó, $400. E aqui a bolsa, né, monthly stipends, $1.300. Isso aqui é o adicional de localidade, e essa aqui é a bolsa. Então, a gente já disponibilizou a lista de países, não é, João? Tem de cidades. Algumas cidades, por ter um custo muito alto de vida, a CAPES, ela coloca um pouco mais de dinheiro na bolsa, né? Então, a bolsa, no final das contas, fica $1.700 ou €1.700, né? E assim, tem várias moedas lá, né? Mas, assim, é só para vocês saberem que sempre que, quando vocês forem escolher, né, a cidade, escolher a instituição, vejam se tem esse aumento de bolsa aqui, né? Isso aqui ajuda bastante. Esse aqui, né, são os outros auxílios, né, de viagem e de instalação, né? Então, olha só, seguro-saúde. Isso aqui está no manual do bolsista. A CAPES não interfere na escolha da seguradora do seguro-saúde, embora solicite expressamente que o seguro escolhido contemple situações extremas, como cobertura para repatriação funerária e acompanhamento de pelo menos um familiar em caso de ocorrências graves. Então, se não tiver como voltar com o corpo, né, ou não tiver esse acompanhamento de um familiar em ocorrências graves, a CAPES vai barrar o seguro. Isso é muito importante, eu não sei porquê, né? A CAPES, ela coloca muito isso expressamente, né? Tem que ter repatriação funerária. O problema é, muitas vezes, a instituição de destino exige um seguro melhor, né? Então, assim, às vezes você vai escolher um seguro mais barato que tenha esses dois elementos aqui, mas ele não é aceito pela instituição de destino. Então, o que eu sugiro? Todas as universidades, ou pelo menos quase todas, né, tem uma página do Visiting Scholar, né, do estudante visitante, do pesquisador visitante. Então, procurem essa página da instituição que vocês desejam ir e olhem lá as regras. Lá tem as regras em relação ao idioma, o que eles exigem como proficiência de idioma. E lá tem as regras também do seguro-saúde, que tipo de seguro eles cobrem. Então, assim, experiência pessoal, eu contratei um seguro mais barato, né, para caber nesse dinheiro aqui da CAPES, né, e a instituição negou e cobrou um seguro de $900. Eu paguei $900 e é permitido, né, se a instituição exigiu, é permitido você pegar uma carta com a instituição, você vai na secretaria do departamento que vocês estão no exterior, pega uma carta que mostra esses valores pagos e a exigência desse seguro, que a CAPES ela vai mandar mais recurso para cobrir esses valores. Isso aconteceu comigo.
Então, eles pagaram a diferença. $360, eles pagaram um valor a mais para chegar em $900, certo? Então, assim, vocês podem pedir, sim, caso a instituição exija, a CAPES, ela cobre, sim, esse valor, certo? Bom, tudo isso tá na portaria número 289, de 28 de dezembro de 2018. Essa portaria é importante que vocês deem uma lida nela, tem todas as regras, não é, de como funciona o doutorado de sanduíche, certo? Inclusive, eles pedem que vocês leiam, né, essa portaria. E além desse ponto do seguro-saúde, eu destaquei alguns outros. Regra do 15º dia de chegada e retorno. Se a data o mês de ida é setembro, se você chegar depois do 15º dia, você tem que pagar metade da bolsa de volta. Se o mês de retorno for dezembro, e vocês saírem antes do 15º dia, incluso o 15º dia, então sair dia 15 de dezembro, você tem que devolver metade da bolsa, metade da mensalidade. Então, ou seja, no momento de ir, se você demorar muito para chegar no país, chegar depois do 15º dia, tem que devolver metade da mensalidade. E o mesmo vale para o retorno. Se retornar antes do 15º dia, tem que pagar metade da mensalidade. Então, se planejem, né, para isso não acontecer. A passagem de ida é preferível que seja sempre antes do 15º dia. Adicional de localidade, né, que lá está expresso na portaria, né, tem uma lista de cidades. E muito importante, né, verificar a existência de tuition e fees, né, na instituição de ensino superior de destino. Então, muitas instituições de ensino superior, né, principalmente no norte, muitas delas não cobram nada do Visiting Scholar, né. A Virginia Tech não cobra, né, João? A Northwestern, onde eu fui, não cobra também. Mas, por exemplo, Princeton cobra, né? A King's College cobra também, não é, Laura? E essas taxas, elas não existe cobertura da CAPES para essas taxas. Então, ou seja, vai sair da bolsa de vocês, né, desse valor dos $1.700 e €1.700. E, enfim, isso, né, com certeza vai colocar algumas dificuldades, né, para exercer as atividades no exterior. Então, tomem muito cuidado. Tem algumas universidades que cobram muito, muito alto, né? Acho que a Princeton, então, cobra bastante caro, né? Posso intervir? Pode, por favor. Não, eu ia só reforçar isso, que algumas universidades, em Portugal, eles chamam de propina, né? Aqui eu Propina. não sei, mas a propina é tão alta que é difícil até ir, né? Fazer o sanduíche. Então, antes de escolher, no processo de escolher a universidade para onde vocês vão, já ter isso em mente e mapear mais ou menos quanto que vocês vão gastar nessas taxas. Isso. Pergunte para o orientador no exterior também. Né? Olha, podem ser francos, né? A CAPES coloca fundos limitados, né, para fazer essa viagem, para fazer esse período de sanduíche. E é importante eu saber de antemão, né, se existe a cobrança dessas taxas, né? É isso mesmo. Enfim, e é isso. Da minha parte é isso. Acho que essa é a parte básica, né, que vocês precisam saber. Todos os documentos, todas as datas e, enfim. Agora o Herbert vai falar? Acho que sou eu, né? É você. E a Laura Passa a palavra para o Herbert. vai me atrapalhando. Tô brincando. Boa noite a todos. Acho que teve mais pessoas que chegaram, né? Então, eu peguei a parte mais fácil, o Flávio ficou com as burocracias, eu fiquei com a parte, eu e a Laura ficamos com a parte boa, que é um pouco como sobreviver ali no sanduíche, né? E a primeira questão que surge é a moradia, né? Então, procurar com antecedência, ainda no Brasil, e já deixar, se não certo, encaminhado a sua moradia no país que vai te receber, é muito importante até quando chega no aeroporto, né, passa pela imigração, muitas vezes eles até pedem, em Portugal aconteceu isso, eles até pedem um comprovante, né, onde você vai ficar, por quanto tempo você vai ficar, etc. Então, às vezes, esse documento
esse encaminhamento de uma moradia sua no país que vai te receber é importante também. E aí temos basicamente 2 canais, né, para procurar moradias, né, os canais oficiais. Geralmente as universidades, tanto da Europa quanto da América, elas têm nos seus sites, nas suas redes sociais, etc., uma lista, né, eles indicam algumas casas, alguns locais onde os estudantes estrangeiros podem se alocar. Então, tá observando isso, né, procurar essa lista, essas indicações, mas também ficar esperto para formas não oficiais, né? Então, procurar em grupo de Facebook. Eu mesmo fui para Coimbra, e em Coimbra a moradia estudantil da universidade não era uma opção para mim, né? E então o que eu fiz foi procurar em grupos de Facebook, né? O Facebook é muito forte lá fora, e sites de imobiliárias, e lá em Portugal também tinha uma empresa que era especializada em arrendamentos, né, em aluguéis para estudantes estrangeiros. Então, também mapear um pouco como que é esse universo no país que vai te receber, né? E aí, para procurar moradia, claro, o básico é se atentar ao valor, então, tendo a bolsa, ou então, como você vai se manter, né, no país que vai te receber, a localização dessa moradia, a mobilidade, você vai ter transporte, como você vai para a universidade, como que você vai se translocar pela cidade, etc. E, principalmente, acho que a qualidade de vida, né? Você vai estar lá para estudar, para aproveitar a universidade, para conhecer, trabalhar, né, no fim. Então, é importante que esse espaço de moradia tenha um espaço para você estudar, seja um local legal para você descansar, tenha lazer, serviços próximos também para te facilitar enquanto você estiver lá. Pode passar, Flávia. Posso te interromper um pouquinho, Herbert? Sobre a moradia, eu acho que, assim, a minha experiência, né, que eu fiquei em Londres, e Londres é uma cidade muito cara, e a moradia é algo, assim, mesmo insustentável. Nem sei como que as pessoas estão vivendo, porque, assim, as notícias são muito, depois que vocês procurarem na internet, dá para ter uma ideia, muito horrível, né, as condições de moradia. Então, essa parte de procurar moradia, eu diria que, assim, depois do inglês, né, como o Flávio falou, né, no meu caso, a instituição exigiu inglês, então, eu precisei, foi a parte mais importante da preparação dos documentos, é conseguir a nota mínima lá, exigida pela instituição, e está tudo certo nessa parte da língua. E o segundo aspecto é a moradia. Então, aí eu também enfatizaria a importância de procurar pessoas que vocês conhecem nos locais para onde vocês estão indo, né? Às vezes, isso ajuda muito. Então, é alguém que já foi, ou alguém que você conhece que está lá naquele país, né? Porque aí eles vão poder te dar ideias mais ou menos de quanto que é o custo mensal com moradia, que é o principal gasto, né? Como que funciona o transporte, se aquele lugar que você está escolhendo é próximo da universidade ou não. E ainda assim, vocês vão enfrentar um pouco de desafio, eu acho. Eu enfrentei alguns nesse quesito da moradia. Então, só dizer que isso é um aspecto principal, né? Pode falar, Flávia. Sobre isso, inclusive, o desafio da moradia, é que nós, como nós vamos na condição de imigrante, nós não podemos, de fato, alugar um local, né? Nós podemos só sublocar, e isso tem alguns problemas, isso aí, né? A minha experiência, pelo menos, é um acordo muito informal, você não sabe com quem você vai morar, geralmente são casas com muitas pessoas, né? Então, assim, é um desafio mesmo, né? Como a Laura colocou, assim, por mais que você planeje tudo certinho, você tá numa situação, né, que não é a mesma que você tá aqui no Brasil, né? Então, assim, é importante colocar isso, né? Essa coisa de sublocar um local tem esses problemas, né? Ou são exigidas muita coisa, por exemplo, no meu caso, eles exigiam um depósito,
de 200 libras com antecedência, exigia que você comprovasse isso para alugar nesses lugares assim que eram mais baratos, né, por longo período. Exigia que você comprovasse uma determinada quantidade de renda em libras, né? Então, tem várias questões aí e aí eles estão um pouco, assim, a tratativa é um pouco complicada, porque é isso, assim, eles não estão muito, assim, você que está precisando mais, né? Eles têm muitas ofertas e poucos imóveis, então, é isso, é dedicar tempo e fechar isso antes da sua viagem, deixar tudo organizadinho, você sabendo que você vai estar naquele lugar durante 6 meses, por exemplo, que está tudo certo com o seu período que vai ficar tudo certo durante esses 6 meses, para você não ter problemas, né, de ter que se deslocar de um lugar para o outro na cidade, levando suas coisas, enfim. Perfeito, muito bom. Ainda falando uma última coisa que eu lembrei agora, uma dica que eu daria é para as pessoas não seguirem a lista das cidades com uma bolsa maior para escolher o local onde elas vão ficar, achando que uma bolsa maior você vai ter uma qualidade de vida melhor. Não necessariamente, tá? Onde eu fiquei em Coimbra, eu recebi a bolsa menor, não tive o acréscimo, mas eu vivi tranquilamente, o custo de vida era bem tranquilo para esse valor. Em Lisboa, com o acréscimo, eu sei que seria muito difícil eu conseguir um arrendamento num local legal, perto da universidade, etc, etc, etc. Então, não foquem apenas no valor da bolsa que vocês vão receber, que vocês podem cair do cavalo depois. Isso aí é interessante você mencionar, porque é isso, né? Eu recebi os $1.700, que eu estava na região de Chicago. O aluguel de um quarto numa casa era $900, mais os valores de água, luz, gás, né, que é muito frio, né, gasta muito gás, né, com aquecimento, deu pouco mais de $1.000 por mês. Então, assim, tem locais que, principalmente os grandes centros, né, as grandes cidades têm essa tendência né, a colocar mais dificuldades para o bolsista, né? É importante mesmo pensar nisso. Bom, então, seguindo, depois da moradia, a gente tem que comer, né? Tem que dormir, tem que comer também. Então, procurar se há um restaurante na universidade que vai te receber, é sempre importante. Geralmente, os preços são muito mais baratos nesses restaurantes, ou então cantinas, né? Dependendo do local. E eu lembro que quando eu fui para Portugal, tinha até um aplicativo, então a gente baixava o aplicativo, e pelo aplicativo a gente conseguia comprar como se fosse o RU da UNB, né? Conseguia comprar os créditos e acessar o restaurante, mesmo sendo de fora, né? Mesmo sendo estrangeiro. Se não houver, ou então não for um preço atrativo, procurar locais alternativos, né? Mais baratos, para poder se alimentar, ou então escolher, na hora de escolher sua moradia, pensar na questão da cozinha, se tem uma cozinha preparada, com utensílios disponíveis, etc., para você fazer a sua própria comida, né? E também tem a questão da comunicação. Muitas vezes tem uma galera que faz o plano internacional, né, já tem uma linha no Brasil e muda para um plano internacional e continua com o mesmo número, mas a grande maioria acaba comprando um chip e geralmente tem uma loja no próprio aeroporto, né, pelo menos em Lisboa era bem no desembarque, a gente pegava a mala, saía, já tinha bem na cara, ali já tinha as lojas de celular, de comunicação, etc. Então, quando chegar, se você não fez o plano, comprar esse chip quando você chegar no país. E, principalmente, o chip vai servir para você acessar a internet, né? Tem um plano de internet no estrangeiro. Alguém quer falar alguma coisa? No caso em muitos países, se você não tiver um número nacional, você não consegue fazer muitas coisas, né? Não consegue comprar coisas pela internet, né? Então, assim, é muito importante, não consegue fazer cadastro em lojas, né? Então, é muito importante ter um número nacional, né? Assim que vocês chegarem. Uhum. Exatamente. Acho que pode passar, né, cara? Agora é o Mr. John. Bom, continuando, agora a gente volta
um pouco para os documentos necessários para o processo, para a seleção interna, daqueles que estão candidatando uma bolsa sanduíche no exterior. E aí o elemento central é a abordagem com a supervisão no exterior, com seu orientador, orientadora, porque esse é o principal elemento. Então, é necessário de uma carta, é necessário você comunicar com o docente no exterior. Esse documento é muito importante, porque é o que vai validar a sua aprovação junto a outros documentos, internamente no programa de pós-graduação em Sociologia, e é também um documento que vai ser requisitado depois pela própria CAPES. Para além disso, também, no plano de pesquisa que vocês estão desenvolvendo ou irão desenvolver para a seleção, é necessário que vocês descrevam a justificativa, a escolha desse orientador, orientadora, e também descrevam elementos da própria universidade. Então, isso é um ponto central. A primeira questão que eu gostaria de trazer, e ela é importante também para pensar o plano de pesquisa, como vocês vão conduzir esses de 3 a 6 meses no exterior, é que a condição que vocês vão não é uma condição de estudante. Vocês serão enquadrados no que nos países anglófonos são chamados de visiting scholar ou visiting researcher, que não é bem uma zona cinzenta, aparenta ser uma zona cinzenta, mas a questão é que vocês não podem, por exemplo, se matricular efetivamente em disciplinas, e não é nem obrigatório durante o sanduíche realizar disciplinas, mas a questão é que isso impede alguns serviços que algumas universidades podem ofertar. Então, por exemplo, na universidade que eu fui, na Virginia Tech University, eles ofertam o que eles chamam de meal plan. Então, você assina semestralmente uma assinatura e consegue, nos restaurantes, nos diversos pontos de restaurantes da universidade, fazer utilização. O Visiting Scholar está impossibilitado de acessar esses serviços, por exemplo. Não é todos os casos que visiting scholars conseguem ter acesso às housings das universidades. Então, por exemplo, a gente estava acabando de falar de moradia, geralmente a gente subloca as moradias, o que é comum, mas é muito difícil a gente morar dentro da universidade, por exemplo, no modelo mais americano. Então, isso é restrito aos próprios estudantes. Então, os elementos que vão estar na carta e também no próprio projeto são elementos de execução do cronograma voltadas a essa própria condição que vocês estarão. Então, nessas limitações, o que normalmente é possível fazer é utilizar os serviços oferecidos aos usuários da biblioteca, então, fazer consulta, empréstimo, renovação de obras, acessar bancos de dados, participar de serviços de escrita, treinamentos, oficinas voltadas de metodologia e espaços de estudo. Eu coloquei em negrito e sublinhei consulta, empréstimo e renovação e espaços de estudo, porque são elementos mais comuns nas universidades ao redor do mundo. Não são todas que ofertam esses treinamentos e oficinas voltadas à metodologia de pesquisa, mas eu recomendo fortemente, para além do cronograma, para além das atividades previstas e combinadas com o seu orientador do Brasil e com o orientador no exterior, que vocês pesquisem também o que as bibliotecas elas ofertam, e os próprios departamentos que vocês estarão inseridos ofertam também como disciplina, como eventos, etc. Pode passar, Flávio, por favor. Bom, então, como o Flávio já mencionou anteriormente, as atividades planejadas, previstas durante a realização do doutorado de sanduíche, o cronograma também, ele deve ser considerado imprescindível para o desenvolvimento da sua tese. Então, a sua pesquisa da sua tese ela vai ter uma continuidade, ganhar outros dimensionamentos a partir
do doutorado sanduíche. Isso é uma questão que deve estar em pauta nessa proposta, um elemento importante, porque geralmente vocês podem realizar campo, vocês podem realizar outras atividades que estão ali vinculadas à própria universidade, então, utilização dos acervos físicos, próprias disciplinas, participação em grupos de pesquisa, o que pode ser também flexibilizado durante a sua estadia, durante esse tempo que você está lá. Mas, em um primeiro momento, é necessário fazer um mapeamento das tarefas, junto com o seu orientador aqui, orientador lá, que você vai desenvolver ao longo de 3 a 6 meses. Um ponto que é importante, que eu Desculpa, havia João, esquecido... é de 4 a tudo 9 bem. meses. É de 4 a 9 meses nesse edital, né? Desculpa. Enfim, O nosso foi pensando no meu assim. edital. O nosso foi assim. Eu Sim. vejo que esse edital está ainda melhor, que agora tem mais tempo. Que bom, isso é maravilhoso. Então, essas atividades, elas devem ser formalmente aprovadas pelos seus orientadores. E aí uma coisa que é interessante, que a gente acabou não lembrando durante a confecção desses slides, é que o departamento que vocês vão, o professor que vai acolher vocês, não precisa ser da sociologia, nem mesmo das ciências sociais. Então, eu, por exemplo, fui para um departamento interdisciplinar, que era um departamento vinculado à Faculdade de Ciência Política, e ali tinham professores da área de sociologia, da área de antropologia, ciência política, história, economia. Então, vocês têm uma certa flexibilidade quanto à escolha desse docente, a especialização que ele atua, mas considerando que ele pode contribuir ativamente para o desenvolvimento da sua pesquisa. Quer falar algo, Herbert? Só complementar que a gente, no sanduíche, a gente acaba tendo contato com sistemas universitários muito diferentes do Brasil, na verdade, né? Então, tudo é diferente do que é aqui. Então, primeiro, acostumem-se, e segundo, tentem também entender um pouco como é que funciona, né? Lá em Portugal tinha separação entre os professores e os pesquisadores, era bem separado, assim, e eu fiquei com uma pesquisadora que era das relações internacionais, por exemplo. Ela conversava com a sociologia de alguma forma, com meus estudos, mas não era exatamente o mesmo campo, e isso vai ser bastante comum para vocês. Eu também, eu fui para um departamento de português e espanhol, né? Portanto, um departamento de línguas, né? Justamente porque a minha tese coloca no centro um romance, né? Então, consegui esse diálogo com o pessoal de letras, né? Então, não teve problema nenhum isso. E eu acho que o sanduíche, ele serve para isso também, né? Para vocês transitarem. O meu também era Global Affairs, Desenvolvimento Internacional, o departamento, e o professor era de Economia Política, mas que também conversava com a minha tese, que é a Teoria do Valor, etc. Bom, muito bom. Aqui eu fiz algumas sugestões de atividades que são importantes de serem conversadas com os seus possíveis orientadores, que são importantes de estarem também no plano de pesquisa, são alguns elementos que eu trouxe, outros colegas também trouxeram. Então, um levantamento bibliográfico no acervo da instituição, que é muito importante. Geralmente, as bibliotecas são incríveis, então é muito importante para o desenvolvimento do doutorado aproveitar o acervo bibliográfico físico e digital dessas universidades. Digital, geralmente, você acessa com o login que você recebe ao chegar nessas universidades, mesmo na condição de visita em escola. Pelo menos eu tive um e-mail institucional, que tem acesso até hoje. Contato com pesquisadores do seu tema na universidade, então, às vezes, o seu orientador, orientadora, não aborda especificamente o que você trabalha, o que não é um problema. A minha orientadora, por exemplo, ela não estuda trabalho em plataformas, nem sequer trabalho, mas ela está pensando em desigualdade, ela é da cadeira de estudos pós-coloniais, ela pode contribuir com o meu trabalho, e também é relevante dentro daquele departamento que você está inserido, na universidade ou em universidades vizinhas,
abrir contato com esses outros pesquisadores. A apresentação de trabalhos é muito importante. Então, com esse tempo, normalmente ocorrem eventos, pelo menos nos Estados Unidos, eventos ocorrem o tempo inteiro, então é muito provável que vocês vão conseguir apresentar algum trabalho e também conversar com a possibilidade, falar sobre a possibilidade de apresentar em uma mesa, junto, talvez, com outros visiting escolas, no seu departamento, e uma redação de artigo para submissão em revistas. É muito importante, porque geralmente essas apresentações, elas giram em torno de um working paper, que você desenvolve durante o tempo que você está lá. Então, as pessoas, elas têm a oportunidade de ler o seu trabalho, de comentar, você apresenta aquele trabalho, e futuramente você pode publicar como artigo e tomar como parte da sua tese. Flávio? Pode continuar, depois eu falo. Beleza. E o trabalho, Laura vai falar mais a respeito disso, mas o trabalho de campo também é bem-vindo, embora não seja obrigatório. É muito interessante e importante que, a depender do que vocês estudem, realizar um trabalho de campo. No entanto, há alguns impasses que podem acontecer entre a proposta e o que vocês vão fazer de fato. Então, por exemplo, eu propus, durante a seleção ao PPG-Sol, realizar entrevistas, porque na cidade que eu estava, era uma cidade muito próxima de Washington, D.C., então não era uma questão ir para Washington. A minha ideia é entrevistar entregadores em Washington também, que eu realizei entrevistas em Brasília, e queria fazer uma pesquisa comparada. Então, esse era o meu plano de estudo para os 6 meses que eu fiquei lá. Mas eu não contava com o inverno rigoroso que o sul dos Estados Unidos teria. Então, quando eu fui, a janela máxima que eu tinha entre setembro a novembro para ir aos Estados Unidos. E meu tempo lá eram 6 meses. E aí, se eu fosse em setembro, enfim, eu tinha outras coisas no Brasil, então os meses ideais para eu ir seriam outubro e novembro. E outubro e novembro já começa a esfriar muito, você pode peguei um inverno muito rigoroso quando eu cheguei em novembro, neve, enfim, durante muito tempo, o dia era -8, -10, -12, então eu não consegui fazer campo, porque a normalidade, ela só voltou em abril. Mas o meu doutorado de sanduíche, ele não foi perdido nesse sentido. Por isso é tão importante a abordagem com o orientador no exterior e pensar também em possibilidades lá, quando vocês estão já nos seus respectivos países, no ajuste de cronograma. Então, por exemplo, eu tinha uma série de entrevistas que eu havia realizado aqui, e durante o tempo que eu estava lá, o que eu aproveitei foram as orientações que a minha supervisora teve com relação ao tratamento qualitativo desses dados. Então, ali, eu pensei eixos norteadores que acabaram virando o desenho da minha tese. Também fui muito contribuído com as discussões em grupos de pesquisa, tive a oportunidade de apresentar meu trabalho, participei informalmente de algumas disciplinas, ou seja, você não é estudante, você não pode se matricular oficialmente em uma disciplina, mas você informalmente pode conversar com docentes para participar como ouvinte, o que não é nenhum problema. Então, tive a oportunidade de fazer disciplinas, oportunidade de fazer workshops. Workshop, geralmente, é permitido, você ganha certificação e tudo mais. Pode passar, Flávio. Acho que tem mais um. Diga, Laura. Posso complementar sobre a questão do trabalho de campo, que eu acho que é interessante, assim, na minha experiência, eu queria muito fazer entrevistas, né, com os entregadores de aplicativo, fazendo um comparativo com a realidade brasileira. E no meu caso foi possível porque eu saí daqui em dezembro e quando foi lá para abril, que começa a primavera, já as temperaturas chegavam a 15 graus, já estava bem tranquilo, assim, perto do que a gente passou no inverno. Então, aí eu consegui fazer contatos com
liderança, na verdade foi pelo Instagram. Conheci um rapaz e aí eu fui sendo inserida na rede, né, e aí foi muito interessante, porque trouxe novos elementos que eu não via no trabalho, que a gente não vê no trabalho de plataforma aqui no Brasil, né, principalmente o aspecto da migração. Então, eu entrei bem numa comunidade que eram de brasileiros, e aí eu descobri um mundo, assim, totalmente distinto, que é como que os brasileiros eram as principais lideranças nos protestos, e aí eu comecei a participar das atividades de ato, ações do sindicato. Isso foi muito importante para a minha tese, assim, porque eu acho que trouxe novas questões que eu não estava olhando, né? Para mim era impossível, porque a realidade brasileira é totalmente distinta, né? A gente não tem migrantes, a maior parte não tem, né? A maior parte são brasileiros mesmo. E as diferenças mesmo, assim, né? E de moradia, de questões de vida, enfim. E aí, então, só dizer que foi muito interessante, eu acabei participando também de uma das meninas das moças que eu conheci, ela era entregadora numa terceirizada da Amazon. Então, ela me chamou lá para ir, o que só foi possível, eu penso, né? Porque ali todo mundo era imigrante, então a própria pessoa que estava contratando ela achava que eu era um imigrante como ela, que estava indo trabalhar. Então, tem essas coisas que é possível só quando você está, né, naquele lugar, assim. Que aqui, por exemplo, eu tenho certeza que seria mais difícil, né, de eu ingressar e tudo. Então, lá foi fácil de poder entrar dentro desses armazéns, de poder ter essa experiência, né? Então, só dizer o quanto que foi interessante isso para mim. E eu participei também de essa coisa de você participar dos grupos, né? Eu tinha um grupo de pesquisa lá, eu simplesmente mandei um e-mail para a professora, ela me aceitou no grupo, e aí eu participava das reuniões, para mim foi muito bom, e também de 2 disciplinas que eu acompanhei como ouvinte. Então, eu ia quando eu queria, né? Assim, não tinha obrigação nenhuma, e foi muito bom, assim, de ver como que é organizada, né, as disciplinas, como que é o debate em sala de aula, permite vários contrastes, assim, uma experiência muito interessante. E também de um grupo de escrita em inglês, né, um curso que eles ofereciam, o Flávio também, acho que participou, né, o João. Então, assim, é só para dizer que tem várias coisas que você pode aproveitar na universidade, então tem que ficar atento, assim, para as coisas que surgem, né, pesquisas e tudo, e o quanto que você é muito bem recebido, pelo menos eu fui, em todos esses espaços. Posso falar também? Um pouquinho, rapidinho. Eu só queria... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu só queria pontuar que o trabalho... Primeiro, não levem ao trabalho de campo estrito sensu, vamos dizer assim, né? Tem que entrevistar alguém para a minha tese. Você, pelo menos para mim, né? Só o contraste, entender... Eu estudo polícia, policiamento... Entender como que se dá essa instituição em Portugal, para mim, já era, de certa forma, um trabalho de campo também, né? Então, eu visitei a polícia lá, etc. Então, aproveitem as oportunidades para fazerem conhecer, né? Conhecer realidades distintas, que acho que podem te ajudar a compreender a realidade que você quer entender. E também se abrir para oportunidades de trabalho de campo, ou trabalho que não sejam a sua tese, né? Quando eu cheguei lá em Portugal, a minha supervisora, ela estava desenvolvendo o trabalho de campo nas prisões, com jovens, e eu me interessei bastante em participar, tanto para entender como se dá a prisão lá, mas também para entender como é que os gringos fazem trabalho de campo, né? Acho que é interessante também a gente fazer essas análises, né? E aí, já na questão da participação e organização de eventos, também, além de se integrar nos grupos de pesquisa, né, com seu supervisor, às vezes, no meu caso aconteceu isso, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra pedia para os estrangeiros, para todos os pesquisadores estrangeiros, apresentarem as suas pesquisas no final da experiência. Então, eu apresentei a minha tese de doutorado lá, o projeto de tese, né, encaminhado, e todos os estrangeiros também. Então, isso pode acontecer, e se não acontecer, se não for algo que eles pedem, você pode tentar cavar ali, o que é bem interessante também.
Muito Pessoal, bom, vamos Laura. só, Desculpa. perdão, só dar uma aceleradinha para dar tempo das pessoas perguntarem, beleza, João? Beleza. Tô vendo aqui que nós estamos em cima da hora, quase. Tá, então essa parte já todo mundo já contemplou, pode passar. Bom, só para concluir, para não ficar assim uma coisa muito grande aberta sobre a orientação geral é conheçam o local onde vocês vão passar o tempo do doutorado de sanduíche. É muito importante. Dialoguem com seus respectivos orientadores, quem vão receber vocês, e combine um cronograma e disponha esses elementos no plano de pesquisa. Isso é fundamental. Depois do processo seletivo interno, rola uma tramitação burocrática entre o DPG e o UNB, DPG da UNB e a CAPES, que pode ser semanas ou meses, geralmente tem um cronograma interno, mas há uma etapa depois da seleção, depois saem os resultados, que é uma etapa avaliativa, que é preencher os seus próprios dados que vocês colocaram no plano de pesquisa, num grande formulário no site da CAPES. Então, esse plano de pesquisa é importante agora para a seleção e é importante depois, porque quase todos os critérios que o programa exige, vocês vão ter que preencher, pelo menos eu e o Flávio tivemos que fazer isso, Laura e Ebert não, mas na nossa experiência a gente teve que fazer isso no último ano. Após isso, a implementação da bolsa, você tem que realizar um aceite no sistema SCBA da CAPES, e aí eles pedem alguns documentos. E aí, dentro desses documentos, uma procuração, que é assinada, com firma reconhecida em cartório, uma assinatura do termo de outorga, que pode ser assinada via GovBR, a procuração não pode, apenas por cartório, e você vai receber a primeira parcela da bolsa, correspondente a todos os auxílios e aos primeiros meses de vigência da bolsa. Uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer, é vocês normalmente não vão receber as bolsas em dólar, euro ou qualquer que seja a moeda. Vocês vão receber em real. O que é complicado porque, apesar daquela tabela que o Flávio mostrou, vocês nunca vão receber $1.700. Vocês vão receber a cotação em real do dia que o governo pagou para você, enfim, estava o valor do dólar ou do euro naquele dia, e são vocês que vão ter que cambiar. Tem alguns aplicativos, o consenso que o melhor é o Wise, é o que tem a menor taxa de conversão, então essa é uma operação que é comum durante o doutorado de sanduíche. Além disso, o restante dos pagamentos ele será efetuado após a chegada ao país de destino, desde que os documentos solicitados comprovem que a chegada ocorreu até o 15º dia corrido. E esses documentos são a página do passaporte, que contém a foto e a data de entrada no exterior, e geralmente o carimbo, mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem mais carimbo, é uma espécie de carimbo eletrônico. Então, esses são pontos que vocês fazem assim quando vocês chegam. É isso, né? Então, agora a ideia é responder algumas perguntas, né? A gente passou pela parte mais básica, né, de todo esse processo do sanduíche. Alguém tem perguntas? Oi, eu tenho uma pergunta. Sim, diga, Clara. Boa noite, gente. Obrigada aí por toda a explanação de vocês, foi muito importante para a nossa organização. Eu estou fugida aqui de um casamento, por isso que eu estou falando meio corrida, mas o que eu queria saber é em relação mais ao plano de pesquisa do sanduíche, né? Porque a gente vê que tem um cronograma que é desenvolvido, tem também os objetivos, enfim, eu fiquei pensando em como elaborá-lo, e eu acho que eu posso estar confundindo um pouco até com o meu projeto tese. Eu fiquei em dúvida assim, quais são os limites em relação ao meu projeto tese e a esse plano, entende? Assim, os objetivos.
são os objetivos da minha pesquisa, no geral, são os objetivos do que eu quero desenvolver exatamente nesse período do sanduíche. O cronograma também seria só em relação ao período, tem que descrever quando eu pretendo defender, por exemplo, sabe? Eu fiquei com essas dúvidas. Alguém quer responder primeiro? Posso responder brevemente, se eu faço Pode. algo, alguém me complementa. Assim, é o seu plano no exterior, nos 6 meses que você vai passar lá, né? Então, e tudo tem que ter uma coerência. Então, é importante que você fale, por exemplo, vou falar um pouco do meu caso, né? Eu já conhecia o meu supervisor no exterior, ele já tinha um relacionamento com o meu orientador, eu tinha ido num curso com ele, então eu vou explicar por que eu desejo que ele seja o meu supervisor de campo, ou seja, por que o trabalho dele né? Por que eu estou escolhendo ele, aquela instituição, aquele país, por que eu estou indo para Londres e não para outro lugar? Qual é a relevância? Então, por exemplo, no meu caso, eu coloquei que Londres era um dos principais, a Inglaterra era um dos principais países que estavam na discussão sobre trabalho de plataforma, né, com o projeto Fair Work, que era um projeto internacional, vários países acontecendo. Então, quer dizer, era importante para mim estar ali, né? O meu supervisor de campo, ele era uma referência na discussão sobre teoria do valor-trabalho, então era importante para a minha tese, para o desenvolvimento do meu trabalho lá e, consequentemente, da minha tese. É que, assim, o seu trabalho lá, ele tem que estar vinculado com a tese, né? Mas ele é uma parte da sua tese. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se alguém quer contribuir também. Então, Clara, é bem isso que a Laura falou. Eu até abri aqui desculpa, João, acho que eu te cortei. Você quer falar primeiro? Pode falar. Eu abri meu plano de pesquisa e realmente o plano é para mostrar o que você vai fazer no exterior. Os objetivos, tudo, né, os objetivos que eu vou fazer na instituição no exterior, os procedimentos de pesquisa, são os procedimentos que você vai fazer no exterior. Só que tem um momento, né, principalmente na introdução, que você coloca assim, na apresentação, né, do plano, logo no início. E isso faz parte da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília. Então, esse plano de pesquisa está inserido nesse contexto mais amplo da minha tese. Mas os objetivos, os procedimentos e o cronograma é o que você vai fazer no exterior. Então, é por isso que eu falei no início, né? Você vai tentar produzir essa ponte no texto. Tese, trabalho no exterior, né? E a universidade em si, né? O programa no exterior, igual a Laura, né, colocou, o país que você vai também, né? Se o contexto do país tem a ver com a sua tese. No meu caso, né? Eu falei muito da biblioteca da Herskovits. Aí tudo vai depender de como você enxerga, né, essa instituição de destino e também o país em que essa instituição está. Pode falar, João, desculpa. Não, tudo bem. Uma coisa que eu acho muito legal, que é muito interessante, é claro, como o Flávio falou, apresentar já na introdução do plano de pesquisa o objetivo central da sua tese, hipóteses, o que você vem fazendo. E aí eu acho que os objetivos do doutorado de sanduíche podem tratar sobre objetivos específicos da tese. 1 ou 2, eu acho que... Eu não sei como é o seu desenho de pesquisa, claro, mas eu acho que o plano de pesquisa, como é mais limitado, com tempo limitado, ele comporta objetivos específicos de uma tese de doutorado. Então, por exemplo, frente ao reajuste que eu tive que fazer, eu tratei de objetivos específicos da minha própria tese, que era identificar padrões de trajetória, fazer uma explanação de linguagens de controle. Então, eu desenvolvi isso durante... Não foi sobre a minha tese, mas foi sobre objetivos específicos da minha tese que foram alcançados. É importante que isso seja registrado apenas a partir do doutorado de sanduíche. E foi o mesmo comigo, inclusive. Agora o João falou, eu me lembrei. Eu estou estudando um romance, né, Um Defeito de Cor, que trata sobre relações raciais, trata sobre história do Brasil, mas aí qual que foi o recorte do plano de pesquisa, objetivo específico? Estudar as religiões na costa ocidental da África.
Então, ou seja, um pedacinho ali que eu ia discutir na tese, eu usei para desenvolver no exterior e eu coloquei isso no plano de pesquisa. Eu vou estudar a religião na costa ocidental da África e vou articular isso com o estudo arquivístico na Biblioteca Africanista Herskovits. Então, é bem isso, né? A sua tese tem muitos objetivos específicos. Escolha um, não, esse eu vou trabalhar lá no exterior, né? Muito obrigada, gente. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Só uma dúvida também, uma outra aqui para finalizar. Dentro do plano de pesquisa, não está descrito no edital que o orientador no exterior, ou orientador no Brasil, precisa assiná-lo, mas fala que ele deve ter aprovação formal, né? E aí eu me pergunto, qual é o critério assim, para essa aprovação formal desse plano? Então, no nosso caso, né, foi na carta, né? Na carta do orientador, não é isso? Ele já coloca, olha, dou anuência para esse estudante que vai trabalhar o plano de pesquisa tal, né? E na minha carta, o meu orientador no exterior fez isso, né? A pesquisa tal, e ele vai trabalhar a questão da religião, que é o que está no plano de pesquisa tal. Aí, com isso, você já dá oficialidade, não é isso, gente? A carta Entendi. tem que Só estar não bem sei alinhada. mesmo. Inclusive, isso era uma Uhum. coisa. Pode falar, desculpa. Eu só ia tentar que são duas cartas, né? Uma da orientador do Brasil e outra do Põe nas estrangeiro. duas, né? Põe Acho nas que é duas. isso que é a oficialização. Olha, eu não lembro onde estava isso, mas era necessário, para além da assinatura do docente, também a marca d'água da universidade na carta. Na Isso carta no exterior. era obrigatório. Então, enfim, a universidade que você for, a carta tem que ter o símbolo lá oficial do departamento ou da universidade em si. Tem que ter O papel símbolo, trocado. né? Isso. Por isso que Entendi. geralmente Então, o assim, modelo da CAPES não. Desculpa, pode falar. não, é só confirmar essa informação, né? Que, de fato, a carta é o documento que precisa estar em papel timbrado, né? Oficial, assinado pelo orientador, e que na carta se mencionam essas atividades que estão ali dentro do plano também, né? Tem esse diálogo do plano com a carta do orientador no Brasil também, mas o plano, de fato, não precisa de uma assinatura desse orientador no exterior. O plano não, só a carta mesmo. Só a carta, a carta descreve tudo, né? Ele dá anuência para você, fala do seu plano e assina. E lembrando que são 4 cartas, caso você não utilize em um primeiro momento o exame de proficiência. Então, a carta do orientador no Brasil, carta do orientador no exterior, a carta abonando o idioma por parte do orientador no Brasil e essa mesma carta por parte do orientador no exterior. São 4 documentos. Só que a carta com relação à língua estrangeira, ela tem um modelo da CAPES. Ela segue um modelo. E sobre isso, por isso que eu queria até falar, quando o João estava falando dos orientadores, isso, né, de você escolher um orientador de outra área, né, enfim, isso é interessante também porque abre a possibilidade de você escolher uma pessoa que de fato vai estar com você ao longo de todo o processo. Isso é muito importante também, né? Durante os procedimentos da CAPES, muitas vezes, né, o orientador no exterior, ele vai ter que ser acionado, vai ter que produzir mais documentos. Então é importante você escolher uma pessoa que vai estar com você, que não vai sumir, porque se isso acontecer, você vai ter problemas, né? É escolher realmente um parceiro de pesquisa ali, né? Pessoal, sobre essa dúvida que a Clara
comentou, né, sobre a carta, né, está, de fato, está aqui no edital, tá? Então, no item 3, aqui tem os modelos de anexo. Eu cliquei agora num deles e eu vi que está corrompido, né? Então, a gente vai deixar isso aqui no site também, né? A gente tem aqui, ó, a segunda chamada, e a gente vai colocar também os modelos das cartas, mas o modelo é esse aqui, tá? Então, esse aqui é o modelo da carta do co-orientador no exterior. Vocês estão vendo minha tela? Sim. E aí, nesse modelo de declaração, tem esses dados aqui, ó, que precisam ser preenchidos, tá? Esse aqui é o modelo da carta do co-orientador no exterior. E aí ele vai preencher esses dados, né? Então, nome completo do estudante, título do projeto, instituição de realização do estágio no exterior, departamento, instituto de realização do estágio, descrição resumida das atividades, período, início, fim, com essa assinatura dele, né? Isso aqui na carta. Agora, quando a gente vai para os demais modelos aqui, né, que consta lá no edital, deixa eu ver uma coisa em relação ao projeto, que aqui só fala do plano de pesquisa, né? Então, como não tem um modelo do plano de pesquisa, tem que seguir as orientações que estão aqui direto no item 3 da candidatura, tá bem? E aí esses outros anexos a gente vai disponibilizar no site. Lembrando que aqui a gente tem um modelo, né, de declaração de reconhecimento da fluência linguística no exterior, o anexo 3, declaração de reconhecimento da fluência linguística na instituição brasileira, o anexo 4, requisito de proficiência em língua estrangeira, né, então para quem já tem essas certificações, e aqui o 5, que é o modelo de carta do co-orientador que eu acabei de mencionar, tá? Então a gente vai subir isso aqui também para deixar junto com esta segunda chamada, que está já no nosso site, nessa aba aqui, né? Então ela vai passar a constar esses outros modelos, como foi feito na primeira chamada. Deixa eu recuperar a primeira chamada aqui, ó. A gente teve essa chamada, a gente não disponibilizou, mas a gente vai disponibilizar agora aqui, então, esses modelos, já que eles não estão linkados lá no próprio edital. É isso. É isso. No meu caso, por exemplo, o professor ele só olhou o modelo, né, e se inspirou nele e fez outra coisa, né, porque a universidade tinha as demandas dela, né. Não tem problema, assim, né, desde que, né, tenha essa descrição das atividades, né, coloque a data direitinho e tenha o timbre, né, não tem problema. Então, pessoal, mais dúvidas? Acho que a gente podia já ir seguindo, e aí se surge mais, a gente vai entender. Né? Então, Acho que agora é eu de novo, né? Herbert, sim. Gente, eu acho que vai ficar até um pouco repetitivo, né? Vou tentar não ser repetitivo, ser bem rápido, que a gente já passou de 1h15, eu acho. Essa segunda parte seria, então, a primeira parte seria as preparações e a burocracia, né, para viajar. E agora essa segunda parte seria o vivendo o sanduíche, mas a gente acho que já adiantou grande parte. Só frisar que é importante que você faça laços de amizade lá, tá? Faça uma rede de solidariedade, que a gente chamou aqui, que vão te auxiliar e vão conviver com você no cotidiano, né? Principalmente pensando que vocês vão, acho que em setembro, outubro, né? E é o período em que no norte global é inverno. E o inverno é bastante rigoroso, e o inverno é bastante solitário, principalmente. Então, é muito importante fazer esses laços para não ficar muito sozinho, e até voltando um pouco na questão da moradia, às vezes, nesse contexto, morar com mais pessoas é até melhor do que você ficar sozinho, né, dentro de casa o tempo inteiro, tá? E não sei se alguém quer comentar exatamente sobre isso, algum dos três.
Não, eu queria comentar, eu acho que isso é uma parte importante, assim, porque a gente fica muito solitário, né? Então, no meu caso, eu conheci a Thaís, que era uma estudante também, que estava sob supervisão do meu mesmo supervisor lá no exterior, e aí a gente ficou super próxima, né? Então, isso me ajudou muito. Eu também tinha participado, eu acho que isso é um aspecto que já entra num outro ponto que a gente acabou não falando muito, que é você poder participar de eventos internacionais, né? Então, em outubro, antes de ir, eu tinha participado de um evento de uma rede que trabalho de plataformas, né? E aí, quando você começa a participar desses eventos, você vê que são sempre as mesmas pessoas que estão. E eu tinha participado em Berlim desse evento, com o apoio da FAP, na época, e isso foi muito importante, porque depois eu fiquei descobrindo um outro evento que tinha em Amsterdã, consegui ir para esse evento, as mesmas pessoas que estavam em Berlim estavam lá em Amsterdã, alguma delas, então você estreita laços com essas pessoas, elas viram sua amiga, assim, seus colegas, né? E daí surgem contatos para você fazer um possível artigo, né? Em conjunto, e aí você vai conhecendo, né? Vai ampliando, né? O seu conhecimento dessa rede que existe, que é pequeno, né? De pesquisadores sobre o seu tema internacionalmente. E aí também só enfatizar que a CAPES exige que você peça, formalize, né, mande com antecedência que você vai participar de um evento no exterior e etc. Basta você fazer isso e eles autorizam, e aí você pode ir, e tem algumas regras que estabelece que você não pode ficar muito tempo, e etc. Agora, eu só enfatizaria que é muito bom isso, principalmente, por exemplo, se você está num contexto ali da Europa, né, que é tudo muito perto. Então, eu consegui fazer isso, fui para Amsterdã e fui para Istambul, para 2 eventos, e foi, assim, uma experiência maravilhosa para mim. Mas nesse sentido, de você criar também esses laços de amizades e esse desafio, né, de poder estar ali sozinho num país estrangeiro, estudando, sem familiares, né, sem pessoas próximas. Então, só enfatizar isso mesmo. Perfeito, Laura. Eu vou pegar o gancho do que você falou dos eventos internacionais e lembrar que a CAPES, eu acho que nesse edital continua, a CAPES proíbe, não permite que o estudante estrangeiro, nós, saímos do país sem autorização prévia. Então, a questão dos eventos é importante também para isso, né? Se você quer visitar um país, procure um evento, procure um motivo para você pedir autorização para a CAPES. Essa autorização tem que ser enviada, idealmente, com 30 dias de antecedência, mas acho que até 10 dias eles aceitam, não tem grandes questões. E você pode ficar até 10 dias, pelo menos era assim no meu edital. E quando você retorna, você tem que comprovar tanto a sua ida quanto a sua volta, para mostrar que você realmente foi para o país e voltou para o país que você estava, tá? A CAPES não financia participação em eventos internacionais lá, ela só vai te dar bolsa, aqueles valores que a gente apresentou no início, mas o programa de pós-graduação, o SOL, ele pode, se ele tiver dinheiro, tiver disponibilidade, claro, isso, como o Fábio está destacando nos comentários, né, não é permitido sair do país, a não ser que você dê uma justificativa e a CAPES te dê a permissão. E a CAPES não financia, tá? Você participar de eventos internacionais, mas o PPG-SOL você pode pedir, né, para o coordenador, e se tiver recursos disponíveis, no meu caso eu fiz isso, na época era o Joás, eu mandei e-mail para ele, o programa tinha dinheiro, conseguiu me financiar, e lembrando que é muito importante para o programa também, né, que nós participemos de eventos internacionais, então tudo isso contribui para a experiência do sanduíche também. Não sei se alguém quer comentar. Acho que pode seguir, né? Porque nós estamos. Beleza. Bom, o trabalho de campo a gente já falou, isso aí é o... Acho que a gente já falou tudo isso, né? A gente já falou, né? Pode passar.
Então, isso que eu acabei Aí, de falar, né? está na portaria, né? Que vocês tiraram da portaria de Exatamente. 2018. Né, então tem que, né, submeter com antecedência mínima de 10 dias. E o pedido, gente, no início o Flávio mostrou linha direta, vocês fazem tudo isso de se comunicar com a CAPES, etc., é sempre naquele linha direta, tá? Então, quero ir num evento na Espanha, agora fui, em Salamanca. Vou lá na linha direta, olá, pipipi, peço, etc. Ela vai me responder, a funcionário, e nesse documento, então, tá como que você tem que fazer a apresentação desse pedido, tá bem? E depois Mas não tem é que nada demais, mostrar o gente, retorno, né? bem tranquilo. Só ter cuidado com os prazos, né? Tentar pedir antes. Aí a questão de você mostrar o aceite do evento, etc, etc. E aí, de novo, a parte boa, né? Lembrar vocês que vocês têm que aproveitar a vida, tá? Viajem, aproveitem, tá? Conheçam, vivenciem, conheçam a universidade, as instalações da universidade, os museus, os laboratórios, os teatros, a cultura local, etc. Conhecer a cidade, conhecer o país, se possível, pedindo autorização para CAPES. E lembrar que tudo isso eu acho que é muito importante para o sanduíche. Uma parte essencial do sanduíche é você conhecer outras culturas, ter essa forma de comparação, né? Compreender um pouco como que se dá no resto do mundo, né? Ter essa experiência. E aí uma dica que eu daria, que foi o que eu fiz quando eu fui, não sei se o pessoal também fez algo parecido, é quando você chegar, tentar se ambientar primeiro na sua cidade. Então fica ali, eu fiquei pelo menos um mês só em Coimbra, não saí dali, para entender o meu cotidiano, como é que eu ia ficar, como é que eu ia me virar, onde que eu ia no dia a dia para comer, onde que eu ia para fazer tudo, tá? Lavar roupa, etc, etc. Então, fique um pouco ali, entenda o seu cotidiano, né? E quando você já entender que você está adaptado, então você comece a entender os fluxos dos estudantes, onde que eles vão, etc. Os turistas também, onde que é legal você visitar. E aí você monta o seu itinerário, aí você pensa, ó, mês que vem vai ter um evento em tal lugar, então vou tentar ir para lá, etc. Mas por fim vai ter um evento lá na Inglaterra, vou tentar ir para lá. Então, um pouco isso, né? Eu acho que para mim funcionou, eu acho que é uma dica legal. Passa aí, Flávio. Ou se alguém quiser. Querem que eu continue, alguém vai falar. Vamos passar a bola pro João. João, quer falar sobre o retorno? Mr. John. Acho que pode continuar, Ebert. Tá bom. Gente, quando for voltar, primeiro, pensem que se vocês desligaram a Bolsa do Brasil antes de ir, vocês têm que religar ela antes de voltar. Senão é perigoso vocês voltarem e ficarem um mês sem a Bolsa. Tá? O que para algumas pessoas é uma situação bastante complicada, né? Então, lembrem disso, entrem em contato com o coordenador para religar a Bolsa CAPES, né? Pelo menos com um mês de antecedência, para você entender ali quando que tem que ser religada essa bolsa para ela cair exatamente quando você já estiver no Brasil, no período correto, tá? E aí um pouco a gente colocou aqui também essa parte para tentar falar com vocês as experiências do retorno. Para alguns, é um tanto quanto... na verdade, primeiro eu vou falar dos documentos, depois eu falo disso para finalizar, tá? Quando a gente volta, a gente tem que entregar também vários documentos, assim como a gente vai. Então, é o bilhete eletrônico de volta, a passagem, o cartão de embarque, a gente vai ter que mandar para a CAPES, tudo certinho, tudo escaneado no SCBA. Certidão de movimentos migratórios, que é um documento que você pede na PF, não é tão difícil também de conseguir, é online, você consegue no site, e aí esse documento vai mostrar que você saiu do Brasil tal dia e voltou tal dia por tal lugar, tá? Declaração é importante, para voltar do exterior para o Brasil, você tem que voltar do país que você foi, do país que você ficou no sanduíche, tá? Isso também é pedido, tá? Vai sair no documento da PF. Senão a casa cai. A casa cai. Se é para eu estar, sei lá, em Lisboa e eu voltei de Dubai, vai dar problema. A CAPES vai atrás de vocês, hein?
Declaração da coordenação do programa, que você retornou, que deu tudo certo, que você já está no Brasil. O parecer do seu orientador no exterior, acho que você retornou, o parecer do orientador no Brasil, e você também vai apresentar o relatório final de atividades. Quando eu fui, o próprio SES também já pedia, a Universidade de Coimbra já pedia um relatório final de atividades. Então, eu basicamente apresentei esse relatório também para a CAPES, fiz pouquíssimas alterações. Eu não sei se os colegas também foi isso que aconteceu, mas basicamente você descreveu o que você fez lá, né, os eventos que você participou, basicamente isso, a vida profissional e acadêmica no período. Quer falar? É muito simples esse relatório. Acho que é uma questão de, né, alguns minutos vocês conseguem preencher, né? Uhum. E, por fim, né, como eu já tinha introduzido, a gente também separou para falar que existem experiências muito diversas sobre o retorno e sobre o sanduíche. O que é o sanduíche? Alguns acham maravilhoso, eu achei incrível, por mim teria ficado até mais, infelizmente não pude. Mas muitas pessoas também voltam até antes, e muitas também não veem o sanduíche como um período tão rico assim, né, de experiências, tá? Então, são experiências diversas e também se atentar que a volta também exige readaptação, tá? É muito complicado porque, por exemplo, eu fiquei 6 meses. Quando eu já estava me sentindo super adaptado no cotidiano da cidade, da universidade, com os amigos, já estava tudo correndo bem, tem que voltar. E aí você volta e você pega um avião de 10 horas, de repente você está em Brasília de novo, a sua vida volta de novo para tudo que era antes. E mentalmente isso é um pouco complicado para algumas pessoas. Então, tenham isso em vista também. Fala, Flávio. Só queria mencionar que, pelas regras da CAPES, vocês têm um período de 60 dias para voltar, não é? São 60 dias ou são 30? É 60, né? Não é, João? São 60 dias para voltar depois que acabou a bolsa. Então, se você tiver dinheiro, né, sem ônus para a CAPES, você pode ficar 60 dias. Então, se você pegar uma bolsa de 9 meses, você pode sim, né, ficar até o 11º mês, né? Sem ônus para a CAPES e sempre olhando a questão do visto. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles dão um período de graça, se não me engano, de 30 dias, né? Depois você já está ilegal. Então, assim, a depender do visto, né, e de como vocês se organizarem financeiramente, é possível ficar 60 dias a mais, não tem problema. Eu posso emendar com a coisa do interstício, Claro. Ebert, que aí já... Então, né, nisso de voltar, depois que vocês voltarem, a CAPES exige que você fique no Brasil pelo igual período que você esteve no exterior. Então, se você ficou 9 meses, né, em Portugal, por exemplo, você tem que ficar 9 meses no Brasil sem sair do Brasil. Esse é um momento que a CAPES entende. Pode falar, Laura. Só uma coisinha, é que assim, por exemplo, sempre tem exceções nessas regras, né? Então, Sim. por exemplo, eu voltei e eu fui para um evento no Chile, mandei para a CAPES, expliquei, você pode pedir falei isso. que eu voltei de novo e foi tranquilo. Então, Sim. acho que é só para enfatizar que assim, tudo isso, assim, você é um canal que você conversa diretamente com as pessoas lá e tudo isso é facilmente de você se resolver e se comunicar, assim, né? Só para dizer isso. Sim, eu não coloquei, né, nos slides porque ia ficar muito longo, mas na portaria, nessa seção do interstício, tem justamente as exceções. Você pode pedir autorização, né, então assim, não tem problema. O que é importante, né, o que eu entendo disso, é que a CAPES quer que o estudante volte e distribua esse conhecimento, distribua essas experiências, né, no departamento, no país, né. Então, assim, é importante cumprir esse período, né, e pedir a anuência da CAPES caso tenha que sair por algum motivo. E isso, né, eles vão verificar isso sim, porque na prestação de contas no final, você tem que mandar de novo o documento da PF, né, o mesmo documento de trânsito da PF, você retira mais um, depois que acaba o período de interstício, então vamos supor, passaram-se os 9 meses, acabou o período de interstício, eles vão pedir de novo esse documento, e se o documento acusar que vocês saíram do país, né, isso pode dar problema, né. Então é isso. Além, né, desse documento da PF, para verificar se
o período de interstício foi cumprido, eles pedem a ata de defesa da tese. Isso é muito importante, né? Quando vocês retornarem, se vocês não defenderem a tese no prazo, eles vão pedir o dinheiro de volta, inclusive em dólar ou em euro, né? Então, assim, entendam que esse planejamento do sanduíche, ele envolve concluir a pesquisa de doutorado. Isso é muito importante, né? Inclusive, tem muitas sanções, eu espero que vocês leiam a portaria. Se você, por acaso, deixar o país antes de cumprir o período, né? Se você sair na metade, por exemplo, você tem que devolver o dinheiro, porque a CAPES, ela paga várias bolsas de uma vez, né? São 2 remessas, geralmente, de dinheiro, né? De recursos. Então, assim, se por acaso você não cumpriu o período, se você não concluiu a tese, esse recurso, ele pode ser pedido de volta. E, enfim, então, é isso, é uma questão de planejamento mesmo, né? Do antes, o durante e o depois também. Querem falar mais alguma coisa, pessoal? Só lembrar que o João, acho que o João pode falar melhor, né? Separou alguns documentos para ajudar a Sim, galera. E essa apresentação de slides também está disponível nessa pasta. nesse drive, com todos os documentos, a portaria, o edital, né? Então, a gente colocou no Drive um guia que foi feito por uma aluna da UFMG anos atrás, um doutorado de sanduíche que ela aplicou para Harvard, e aí ela fez um e-book que é um guia de sobrevivente do doutorando sanduicheiro. Eu acho esse documento muito importante, assim, foi muito importante, não apenas para aplicação, mas também para minha organização para a viagem, o que eu poderia levar nas malas, etc., o que eu poderia articular durante meu tempo enquanto pesquisador, e também consta no Drive um documento do Diário Oficial da União com todas as cidades que tem adicional de localidade. Então, caso vocês já tenham uma cidade que vocês estão pensando em ir, consultem, por favor, consultem se esse local está encoberto, porque esse ano o governo federal incluiu novas outras cidades, então, enfim, um documento atualizado, isso é muito importante. E pode ser incluído também ao longo do sanduíche, né? Eu já vi isso acontecer. Então, mas aí não tem pagamento retroativo, né? Então, se durante o 4º mês a sua cidade foi incluída, a partir do 5º mês que você vai receber, né, o adicional de localidade. Acho que é isso, gente. Ô, colegas, me lembrem, a gente citou os grupos de WhatsApp do PDSE. Não, é verdade, tem os grupos de WhatsApp. Então, galera, quando forem, todo mundo que vai do sanduíche do PDSE fazem grupos de WhatsApp. Procurem esses grupos e eles geralmente são divididos pelo local para onde vocês vão. Então, se você vai para os Estados Unidos, para a Universidade X, vai ter um grupo do PDSE para lá, vai para o outro país, etc, etc. Então, procurem esses grupos que vale a pena para trocar e se ajudarem. Eu só queria dar uma última dica, que é a Europa, para quem for para a Europa, assim, eles estão no século XIX ainda, né? Então você tem que usar o dinheiro físico. Em muitos lugares eles pedem dinheiro físico, assim, a moradia mesmo. Um dos lugares eles queriam que eu tivesse metade do período todo em dinheiro e entregasse para o cara. Então, assim, não achem isso estranho. Se as pessoas falam, não, você tem que trazer o dinheiro, porque eu achava isso muito estranho. Como é que eu vou ficar andando com esse dinheiro na minha mão, né? Se eu se roubar e tudo, mas eles realmente, assim, aí você vai nas feiras, o negócio é difícil aceitar cartão, sabe? Wise, é difícil. Então, é bom você levar um pouco de dinheiro com você, físico. Só isso. E você pode sacar também, né? Com o Wise, você vai num ATM e saca. Tem taxas, né? Tudo tem taxa. Mas, assim, se acabar o dinheiro físico, vocês conseguem, hoje em dia, né? Facilmente. Você recebe o dinheiro em real pelo Banco do Brasil, joga no Wise, faz um Pix para o Wise e ele converte o dinheiro e aí você saca no ATM. Aliás, uma dica importante: antes de saírem, aumentem o limite do Pix no Banco do Brasil. Né, o limite de transferência, o limite do Pix, porque
às vezes você tem que fazer uma transferência muito grande, pensa só, $900 para real, é mais de R$ 5.000, R$ 6.000, né? Então, se o seu limite estiver curto, você vai ter problemas para converter o dinheiro. Bom, também aproveitar, né, o ensejo, só para relembrar alguns pontos que eu acho que vocês colocaram de uma maneira muito, muito sistematizada, organizada, né, mas sempre é bom relembrar que a leitura do edital e das resoluções da CAPES, né, são essenciais, né, então estudar o edital, preparar a documentação de acordo com o edital, né, então acho que isso é muito importante para quem quer concorrer à bolsa. A gente incentiva, né, muito que vocês possam se candidatar a essa bolsa, né? A gente teve esse ano 2 chamadas. A primeira chamada no interior da UNB sobraram 17 cotas de bolsa, né? O que foi muito ruim para a instituição, porque pode demonstrar aí para a CAPES, né, que a gente não tem tanta demanda assim. Então, é muito importante que a gente, de fato, cumpra aí, né, com as inscrições e que a gente possa indicar, né, uma pessoa, pelo menos, lembrando que as demais pessoas, né, no edital está que a segunda pessoa estará classificada, mas a gente espera também que, havendo mais cotas, a gente vai solicitar para o DPG, para o Decanato de Pós-Graduação, para que a segunda pessoa também consiga, né, a bolsa. Então, é muito importante, gente, fazer a leitura do edital, submeter, né, de acordo com a documentação que está lá solicitada, né, se organizar. E caso a pessoa venha a ser contemplada, muito importante também, né, acho que essa roda de conversa aqui vai auxiliar bastante, né, esses preparativos para a viagem, informar a coordenação com antecedência de que está saindo, porque se a pessoa tem bolsa no Brasil, da CAPES ou, né, de outras agências, essa bolsa também precisa ficar suspensa, principalmente da CAPES, né, a bolsa suspende para conseguir essa bolsa no exterior. E no retorno, a mesma coisa, né? E como a gente tem um período, todo mês tem um período de abertura do sistema para a gente fazer esses registros. Então, não fica aberto o mês todo, né? Então, é importante informar com antecedência justamente para que a coordenação possa, nesse período em que o sistema fica aberto, fazer esses registros, né? E eu acho que uma outra coisa bastante importante também, que foi pontuada aqui, mas é importante de relembrar, é que toda essa documentação, inclusive no retorno, né, os bilhetes aéreos, os comprovantes que vocês têm, né, isso é muito importante que vocês guardem isso num arquivo, porque a prestação de contas no retorno, ela é muito demorada, né? Eu mesmo tive a experiência de fazer o doutorado sanduíche no exterior, e o relatório de prestação de contas da CAP só finalizou 4 anos depois do meu retorno, né? Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa se organizar, de fato, ter uma pastinha, deixar todos os registros ali, de preferência escanear, né? Porque tem alguns registros impressos que vão perdendo a forma no decorrer do tempo, né? Então, deixa isso tudo salvo em PDF, envia para o e-mail de vocês mesmo, né, para deixar isso lá numa pastinha organizada, porque em algum momento a CAPES vai enviar um e-mail para vocês solicitando essas informações, solicitando a prestação de contas, então isso é muito importante. Uma outra coisa também que foi ressaltado aqui, mas que eu acho que é importante destacar, nesse período, né, do doutorado sanduíche, vocês poderem fazerem produções bibliográficas. Geralmente a gente pensa, vou escrever um artigo, vou participar de um congresso, e tem outras produções que são muito interessantes e que às vezes não são pontuadas. Por exemplo, produção de resenha, né? Você está lá fora, está em outro país, saiu um livro lá físico, que às vezes é muito difícil chegar aqui, uma tradução e etc. Então, vocês podem pedir orientação para a supervisão lá, indicar livros para vocês fazerem resenhas e publicarem essas resenhas lá, ou aqui no Brasil também, que são textos mais curtos e que também têm
tem uma validade bastante importante aí para vocês comprovarem essas atividades. Uma outra experiência de textos, para além dos artigos, é fazer entrevistas para publicar a entrevista, né? Então, às vezes, você está numa universidade que tem alguém bastante conhecido na universidade que domina um assunto, então vale a pena ler a obra da pessoa, né? Fazer um estudo ali, fazer um roteiro, aplica uma entrevista. A gente tem casos muito bem sucedidos, né, de pessoas que estão publicando resenhas, estão publicando entrevistas, e que são textos muito válidos também para vocês prestarem contas depois para a CAPES, né, além dos artigos, dos trabalhos em congressos. Eu acho que essas duas peças, resenhas e entrevistas, também são bem-vindas no conjunto da produção bibliográfica de vocês, né. Bom, era isso que eu queria comentar e também agradecer, né? Acho que a apresentação aqui foi exemplar, né? O pessoal sistemático, gostei muito de ouvir vocês, né? Todas as informações bastante precisas, né? Agradeço novamente, né? A Laura, o Flávio, o Herbert, o João Pedro, pela exemplar, né? Apresentação que vocês fizeram aqui hoje. Nós que agradecemos, né, gente? Foi muito Nós bom que esse agradecemos. momento. E contem com a gente, né? Podem mandar e-mail, né? Se tiverem alguma dúvida. Ficamos à disposição tanto agora, Ficamos se à alguém tiver mais disposição. alguma dúvida, quanto depois também. Sim. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Parabéns. Então é isso, podemos encerrar aqui? Isso, participem, gente, pessoal. Volta e vale a pena. É muito documento, mas vale a muito pena, bom. vale muito a pena. Façam. Vale muito. É isso, gente. Participem do edital, se inscrevam. Vão aproveitar essa bolsa, que talvez seja a última oportunidade de participar do programa Doutorado Sanduíche no Exterior, dado que esse programa vai ser descontinuado para aquelas universidades que forem contempladas no CAPES Global, né? Então, se a UNB for contemplada no CAPES Global, a partir do ano que vem, essa vai ser a última oportunidade desse edital específico na UNB, né? Então, fica aí o convite, mais um incentivo para vocês participarem, se inscreverem para esse edital. Eu vou parar a gravação aqui.